Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, à igreja, aos irmãos, às irmãs, em Cristo Jesus. Quero agradecer por mais oportunidade e quero dar continuidade ao ensinamento do canal, Edificando Vidas. E hoje eu quero falar um pouco sobre outro aspecto da salvação, que na verdade é perseverar na graça que há em Cristo Jesus. E eu trouxe um texto como base, a Epístola de Judas, os capítulos 3 e 4, que diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Amém, irmãos? Hoje eu quero falar um pouco sobre outro aspecto da salvação, que na verdade, trazendo para nós, eu quero comentar um pouco sobre as heresias e o perigo da heresia no seio da igreja. Podemos ver na Epístola de Judas, irmãos, não só na Epístola de Judas, em todas as eras, sempre teve hereges no seio da igreja. E o engraçado que nós podemos entender aqui é que Judas ele é bem incisivo nos seus versículos. Ele diz que aqueles crentes deveriam batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Fé esta que o homem ou o crente recebe quando aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, como o seu Senhor da tua vida. Quando nós reconhecemos os nossos pecados, nós nascemos de novo e somos uma nova criatura em Cristo Jesus. A partir daí se inicia a fé e nós devemos prosseguir na fé, porque na verdade, irmãos, a salvação não é algo que eu recebi a salvação e está tudo certo, eu já tenho o meu compromisso com Deus, eu não preciso fazer mais nada. Pelo contrário, a salvação é uma obra viva do Espírito Santo, dia após dia, nos convergindo à imagem de Jesus Cristo. Mas o que estava acontecendo naquele período que Judas está escrevendo essa epístola, na verdade são alguns homens que eram intitulados como antinomiano. O que representa, o que significa antinomiano? Foi uma heresia que foi introduzida naquele período que na verdade nega a veracidade da lei, ou seja, eu já fui salvo pela graça, a graça é absoluta, a graça é suficiente, eu não preciso observar a lei. Mas na verdade, irmãos, há um equívoco, porque Cristo ele não veio abolir a lei, pelo contrário, ele veio agregar, ele veio complementar a lei. E o que estava acontecendo com aqueles hereges que estavam no seio da igreja naquele período, é que eles argumentavam e diziam: bom, a graça de Deus ela é absoluta, ela é infinita, e Jesus já pagou o preço. Então se eu pecar, eu posso viver uma vida libertina, eu posso viver uma vida promíscua, eu posso viver uma vida pecaminosa, que a graça de Deus superabundar o pecado. Porque como diz, eles mesmos usavam a própria palavra, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Mas, na verdade, irmãos, isso é um perigo, porque a graça de Deus, ela nos exige e nos permite a entender algumas questões sobre a salvação. Como eu disse, a salvação não é algo pronto, não é algo que eu serei salvo e eu não preciso obedecer os mandamentos do Senhor, eu não preciso seguir as ordenanças do Senhor, pelo contrário, porque o amor de Deus vai me salvar e está tudo certo. Não, irmãos, é muito perigoso.
A salvação é uma obra viva do Espírito Santo, dia após dia, no cristão. E você não pode pensar que você vai usar a graça do Senhor para o seu uso pessoal, irmãos. É tão grave, é tão perigoso isso, que eles diziam que a concepção deles, que a carne não servia para nada, que o que importava era só o Espírito e o que estava no interior do coração. E para isso, eles usavam o seu corpo, a imoralidade, a prostituição. E a Bíblia é bem clara, ela diz que aquele que peca sexualmente, ele peca contra o seu próprio corpo. E lembrando, irmãos, nós somos templo do Espírito Santo, nós somos os representantes de Deus, nós somos responsáveis para levar a presença de Deus a todos. A presença de Deus na antiga aliança era representada pela arca da aliança, mas Deus transferiu essa autoridade a nós, que somos o templo do Espírito, e devemos também levar a presença de Deus. Como nós, embaixadores da presença de Deus, iremos viver uma vida imoral, uma vida libertina, e usar da graça de Deus para a dissolução do pecado, para os meus próprios benefícios? Irmãos, isso é muito perigoso. Talvez nós possamos cair no extremo de chegar até Deus naquele dia, comparecer ante o tribunal de Cristo, e Jesus fala para nós: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu não vos conheço. Meus irmãos, se apegue ao Senhor, busque ao Senhor. Não vamos correr esse perigo. Vamos analisar as Sagradas Escrituras, vamos analisar o que está sendo ensinado nos nossos púlpitos, vamos analisar o que está sendo pregado nos nossos púlpitos, se aquilo realmente está dentro da palavra de Deus. Vamos seguir os exemplos dos bereanos. Os bereanos, o apóstolo Paulo pregava, e os bereanos, eles conferiam as Sagradas Escrituras para ver se aquilo era verdade. E hoje, irmãos, quantas heresias permeiam a igreja cristã, quantas heresias se infiltrou dentro da igreja e trouxe uma falsa espiritualidade, trouxe uma falta de espiritualidade terrível, irmãos. Aonde, irmãos, nós vemos pregadores, nós vemos pastores deturpando a palavra do Senhor, deturpando a mensagem da cruz, e pregando as suas próprias convicções, as suas próprias ideologias, pregando o que o povo quer ouvir, pregando para os seus próprios interesses, irmãos. E aquele tempo não difere dos dias de hoje. Vamos tomar cuidado, vamos buscar o discernimento da palavra, vamos nos atentar, irmãos. Há tanta heresia no meio do povo de Deus. E o povo perece por falta de conhecimento. O povo perece porque não busca o Senhor como deveria buscar. Meus irmãos, vamos tomar cuidado. É muito sério. Vidas estão indo para o inferno. Vidas estão sendo enganadas por falsos ensinos. Meus irmãos, não é tempo de nos alegrarmos, pelo contrário. Tiago, ele escreve na sua epístola: chorai, lamentai as vossas misérias, convertei o vosso riso, o vosso riso em tristeza, chorai. Não é tempo de nos alegrarmos, irmãos, pelo contrário. Nós estamos vivendo um período crítico, um período onde a igreja ela tem sido tomada, ela tem sido engolida pelo espírito mundano. E Paulo diz: rogo-vos pela compaixão de Deus, pela renovação da vossa mente, transformai-vos o mundo e não vos conformai-vos com ele. Nós devemos resplandecer esta luz. Vamos nos filtrar, irmãos, vamos entender e não vamos permitir que essas heresias venham acabar com a fé da igreja, venha esmorecer tantos. Porque, irmãos, não importa se nós começamos, mas o que eu quero dizer, irmãos, que nós precisamos ir até o fim, combater o bom combate, encerrar a carreira, guardar a fé, porque Deus propôs, há uma carreira que nos está proposta, e nós precisamos entender isso, que nós precisamos cumpri-la até o fim, e nós precisamos estar
alinhados com a palavra do Senhor. Senão nós pereceremos pelas areias do deserto desta vida, irmãos. E eu quero já orar com os irmãos neste momento. Senhor Todo-Poderoso, Pai Santo, Pai Eterno, ó Senhor, eu rogo pela Tua igreja, pelos irmãos em Cristo Jesus, por todos aqueles que proclamam o Teu santo nome, Senhor. Ó Deus, nos dê discernimento para podermos, Senhor, repreender essas heresias, essas pessoas que se dizem crentes, essas pessoas que usam do Evangelho de Deus por seus próprios benefícios pessoais, para o seu bel prazer. Tenha misericórdia, Senhor, nos ajude. É o que eu te peço neste momento e agradeço no nome santo de Jesus. Amém.